Oi meninas, eu sou a Cris do Ateliê Cores e Retalhos. Eu tô aqui hoje estreando nosso canal no YouTube com esse primeiro, se Deus quiser, de muitos vídeos que a gente vai vir a fazer, postar aqui para estar tendo esses encontros. Espero que seja muito legal para vocês, assim como está sendo uma experiência bacana para mim, muito especial. Motivada aí pela Mega, que aconteceu no mês passado em São Paulo, que eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez. E foi um encontro muito especial que eu tive lá com uma amiga muito querida, que hoje deixou de ser só uma ídola e passou a ser uma amiga querida, que é a Lia. Beijo, Lia. Obrigada pelas dicas, pelo incentivo, por acreditar no meu trabalho, no meu potencial. E desse encontro surgiu essa oportunidade de estar trazendo para vocês aqui uma bonequinha linda, querida, Frida Kahlo, que é de um tecido do Ateliê Sereníssima, que eu tive a oportunidade de conhecer lá o stand na feira, por intermédio da Lia. Conheci o querido Afonso Franco, beijo Afonso, quem eu admiro muito pelo talento e passei a admirar pelo carisma, pelo carinho, né, com que ele recebe as pessoas, pela simplicidade. Me dedicou aqui um autógrafo lindo na Frida, né, tá aqui guardado com muito carinho. Também tem uma outra aqui atrás, né? Tem o autógrafo da Lia, a gente vai guardar com muito carinho isso. É um marco muito grande na nossa história. Obrigado mesmo a vocês pelo carinho e por acreditar na minha capacidade. E eu vim trazer para vocês uma peça que eu achei super legal e conheci lá, apesar de já conhecer os tecidos da Sereníssima, já usar. E que é esse trabalho que o Afonso desenvolve nos tecidos digitais. Ele trabalha tá criando agora panôs muito legais, que a gente consegue adquirir prontinho para trabalhar. E eles vêm dessa forma aqui, ó. Vem impresso, vocês vão adquirir a bonequinha toda prontinha, na modelagem certinha, com o tracejado para recortar, todo marcadinho. O que eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje é como montar, uma dica, né? Tem várias outras opções que a gente pode estar conversando depois, mas é uma dica de como montar essa bonequinha. Vou mostrar pra vocês como foi a forma que eu encontrei de fazer pra ficar o acabamento assim bonitinho, casadinho, essas partes da estampa e as perninhas com essa mobilidade aqui, que tem um pulinho do gato aqui na hora de colocar a perninha. E as flores aqui em cima que dão o acabamento, que é onde a gente vai esconder a parte do acabamento da nossa peça, onde a gente vira ela e deixa aberto pra preencher. Vamos lá? Vamos ali pra máquina, eu vou mostrar pra vocês de pertinho como é que a gente vai fazer. Bom, meninas, a primeira coisa que a gente vai fazer é unir as nossas peças, tá? Eu tenho elas todas aqui recortadinhas, a frente, as costas da Frida e as perninhas, que são 4 partes, tá? O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai unir direito com direito. E o cuidado que a gente precisa ter, porque já tá todo prontinho, né? O molde já veio todo pensado nisso, é unir estas partes aqui do vestido. Ó, vermelhinho com vermelhinho, tá? E a gente vai alfinetar. Mesma coisa do outro lado. Para que a nossa peça, quando estiver pronta, tenha uma continuidade de estampa. Senão fica desencontrado essa parte e não fica legal. Então, a gente vai acertar aqui a altura, abre, vê se tá direitinho, se não tá, ajeita. Vamos fazer com calma. O importante da nossa peça não é terminar logo, sim é ficar um acabamento bonito, tá? Isso em tudo que a gente for fazer. A mesma coisa a gente vai fazer aqui em cima. Apesar de nós não costurarmos essa parte aqui toda na máquina, a gente tem que cuidar para encontrar aqui o centro da cabecinha da Frida, para ela não ficar torta. Mesmo que a gente não vá costurar até aqui em cima. A gente alfineta aqui. E uma coisa agora que a gente vai cuidar é para que as estampas se encontrem. Porque não adianta só a gente colocar
certinho a bordinha do tecido, uma unida com a outra. Isso não assegura que a estampa tá retinha. Eu digo a parte da frente com as costas. Então, o que eu gosto de fazer? Eu espeto o alfinete, deixo ele atravessar e abro aqui essa parte branca que é a nossa margem de costura. Ó, o alfinete tá bem na bordinha, que é uma bordinha cinza, tem um contorninho cinza, e saiu lá embaixo na mesma parte. Então, ele tá certinho. O que eu vou fazer? Vou alfinetar pra baixo. E assim a gente vai fazer em todo o contorno. O que acontece? Ó, tá vendo que aqui deu uma franzidinha? A gente vai ajeitar. Estica aqui o tecido. Faz a mesma coisa, ó, espeta o alfinete, vê se saiu no desenho lá embaixo, tudo certo. E a gente continua aqui. Ó, aqui não deu certo, então eu vou ajeitar, vou botar o alfinete um pouquinho mais pra baixo, porque essa bonequinha, como já vem com a margem de costura, a gente vai fazer a costura bem em cima do risco. A gente não vai fazer pra fora, a gente vai fazer exatamente em cima do desenho que tá aqui, um pouquinho mais pra dentro até, pra garantir que não vai ficar aparecendo uma borda branca. Porque a margem do nosso tecido é todo branco, né? Ele não segue a estampa até o final. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Alfinetou o corpinho, observa que eu não alfinetei a parte de baixo. Ó, aqui tá aberto. Só alfinetei a parte de cima e eu vou deixar de ladinho. E a gente vai vir para as perninhas. Aqui a mesma coisa. A gente vai colocar, vamos achar aqui, parzinho, direito com direito. E vai cuidar para que tenha segmento essas partes do pezinho. Ó, o sapatinho, juntar a pontinha do pretinho do sapatinho de um lado com o outro. Passa o alfinete aqui, saiu pontinha com pontinha, perfeito. Pode alfinetar pra dentro. Aqui a mesma coisa, procura na pontinha. Ó, não deu certo, o que eu vou fazer? Vou ajeitar. Vou ajeitar o tecido. Agora sim, alfineta. Eu não vou costurar na máquina com os alfinetes, porque eu não tô colocando ele de uma forma que eu consiga passar o alfinete no pezinho de máquina, tá? Que se a gente coloca o alfinete de uma maneira que ele vá vertical, assim como tá indo o tecido na máquina, ele vai trancar e vai acabar quebrando a agulha. Então, a gente tem sempre que usar, quando for deixar o alfinete, ele na horizontal, de acordo com o que está correndo a nossa costura. Ele tem que cortar a nossa costura horizontalmente, então a agulha consegue pular por cima dele. E ainda assim, às vezes, acaba quebrando a agulha. Aqui, no calcanhar da bonequinha, que a gente tem um quezinho, ó. Tem que casar bem a pontinha das duas florzinhas, tá? Porque eu já fiz duas bonequinhas e numa delas eu tive que desmanchar porque não casou a florzinha e fica estranho, gente. A florzinha fica toda torta e não faz jus à nossa boneca, né? Acho que se a boneca é linda, a gente tem que fazer ela ficar mais linda ainda com o capricho que a gente vai colocar na hora de fazer. Então, se não deu certo, não viu na hora de alfinetar, desmancha, abre a costura, faz de novo. Acho que o capricho é o diferencial do nosso produto, tá? Aqui é a mesma coisa, continuo alfinetando dos dois ladinhos. Eu vou fazer só uma perninha aqui pra gente ganhar tempo, tá? Pro vídeo não ficar muito extenso. Ó, tudo certinho. Essa outra perninha eu vou deixar de lado. E a gente vai começar pela perninha, não é pelo corpinho, não. Eu gosto de usar um ponto 2,5, que é um pontinho menor, que como a gente vai estar trabalhando com o plumante, eu acho que ele fica mais firme, para assegurar que não vai abrir costura e não vai sair plumante pelo lado. Vamos costurar desde cima, da partezinha branca, né, nossa parte superior aqui da perninha. Não começa lá no vermelhinho, que senão a gente vai esgaçar a costura. Começa aqui de cima e faz retrocesso, tá? Dá o retrocesso para reforçar bem a costura.
E agora a gente vai seguindo o desenho da própria perninha. Faz a costura bem em cima da linha da perninha, um pouquinho pra dentro, coisa de 2 milímetros no máximo, porque ela é uma peça pequenininha, a perna é fininha, e se a gente for muito pra dentro, vai perder muito da forma da perna, né? Vai acabar deformando a nossa boneca. Ó, faz com calma nessa parte aqui da curvinha, para os detalhes ficarem bem feitinhos. Ó, falei que não ia fazer com o alfinete. Conforme a gente for chegando onde tem alfinete, eu vou tirando. Para, ajeita, sem tirar a agulha de dentro do tecido, tá? Pra não perder o desenho que a gente tá fazendo. Vou tirar mais um alfinete. E vamos continuar nos detalhes do nosso pezinho. Terminamos a voltinha lá da ponta. Vamos fazer a solinha do sapatinho. Chegamos em outro alfinete. Segura aqui com o dedo quando for tirar o alfinete, para o tecido não andar quando puxar. Para não sair do lugar aquilo que a gente marcou as pontinhas, unindo, sabe? Da continuidade da estampa. Esses alfinetes de cima eu não preciso tirar, porque eles estão horizontalmente à minha costura. Como a gente falou antes, a agulha não vai trancar ali. Pode sim, às vezes, ela bater em cima, mas é mais difícil de quebrar a agulha e tal. Pode acontecer, mas é mais difícil, tá? Terminar aqui em cima. Vem até em cima, passa nessa margenzinha de costura de novo, dá retrocesso pra ficar bem firme e vamos tirar da máquina. Ó, vou tirar os outros alfinetes. Vou juntar esses aqui também. Aqui. Tá, a costura, vamos conferir dos dois lados, sempre se não escapou nada. Se a costura não deu uma passadinha pra fora, pegou lá na margem de costura branco. Aqui tá tudo ok. O que a gente vai fazer? Quem tem tesoura de picotar, pode usar a tesoura de picotar agora. Aquela em zigue-zaguezinho. Eu até tenho, mas não vou usar agora pra dar como sugestão pra quem não tem. A gente vai fazer piques mesmo nas partes curvas. Pra que quando virar o tecido, ele tenha como trabalhar e manter a forma do pezinho, tá? Ó, a gente faz os piques. Primeiro eu gosto de fazer os piques e depois de tirar o excesso, tá? Aqui em cima não tem necessidade da gente fazer pique nenhum, porque não tem forma diferente. Aqui embaixo eu gosto de tirar o excesso. Porque a ponta é muito milindrosinha, sabe? Muito delicadinha. E acaba esse excesso de tecido atrapalhando na forma do pezinho. Ali a pontinha vai ficar com aquele acúmulo de tecido e não vai ficar bem redondinha. Então aqui a gente vai tirar o excesso do tecido. E nós vamos desvirar. É difícil de fazer? É. Por quê? Porque é fininha. Existe uma pecinha para virar perninha de boneca, bracinho de boneca, eu não tenho. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu abro aqui, separo os dois lados da perninha e empurro a pontinha do pé pra dentro. Dá um pouquinho de trabalho, mas vai, ó. E vou até onde o meu dedo permitir. Ó, já parou. Venho com essa ferramenta aqui, a tesoura. Não passou. Vamos usar, então... Eu uso aqui uma caneta. Uma carguinha de caneta vazia. Tubinho da caneta, né? Sem a carga, na verdade. E vou empurrando até chegar aqui em cima. Chegou, eu seguro a pontinha e desvio. Sem dificuldade, assim, a costura tá bem feitinha, tá seguro. Aí a gente põe a caneta lá na pontinha e empurra bem, ó, abrindo a costurinha.
passo aqui pra vincar a costura por dentro, pra manter a forma. Olha como ficou bonitinho. As estampas bem encontradinhas aqui. A mesma coisa no topo do pé do sapatinho, ó. Porque a gente teve aquele cuidado lá com o alfinete no início. E aqui tá uma perninha. A gente vai encher a perninha. Acredito que todo mundo, né, saiba fazer, ou a grande maioria. Mas eu vou fazer, porque como ela é muito fininha, vocês podem ter um pouquinho de dificuldade. Eu tive na primeira que eu fiz, então acho que é importante mostrar. Eu uso a tesoura mesmo pra empurrar. Vocês viram que eu botei bem pouquinho, né? O tecido pra dentro da o plumante pra dentro da perninha. Depois eu vou com a caneta mesmo. De pouquinho em pouquinho, porque senão não passa aqui. Ele tranca aqui, vai esgaçar a costura e é capaz de abrir, tá? Então a gente vem com bem pouquinho plumante, bem na pontinha do pezinho, empurra bem, ó, pra ficar bem redondinho. E vem preenchendo o pezinho de pouquinho em pouquinho. Ó, abre aqui, é fininha a perninha, é assim mesmo. Empurra lá com a tesoura. Vem aqui e leva lá embaixo, ó. Lá na pontinha do pezinho. E aperta bem, ó. Pra que essa pontinha do pé fique bem formadinha, bem redondinha. Tá vendo? Ficou bem desenhadinho. E agora a gente vem colocando plumante de pouquinho em pouquinho. E vai enchendo esse pezinho, até chegar na perninha e assim sucessivamente. Ó, vocês viram que toda essa quantidade de plumante que eu coloquei, eu enchi só o pezinho até agora. Ele tem que ficar bem firmezinho, tá? Pra manter bem o formato. Aí agora a gente vai vir enchendo a perninha. Também assim, ó, bem firmezinho, pelo menos até um pouquinho mais da metade. Ó, eu enchi a perninha até essa altura, bem firme. Aqui eu vou encher só mais um dedinho, tenho 2 dedos, ó, de perninha estampadinha, tá? Depois é a margem de costura. Eu vou encher um dedo com plumante, mas não tão durinho como tá aqui, vou colocar um pouco menos. E depois não vou encher mais, porque a gente precisa dessa partezinha molinha para poder costurar na bonequinha e ter aquela maleabilidade que a gente viu antes na bonequinha pronta, tá? Então vou colocar aqui só mais um pouquinho, até acho que peguei muito, para preencher aquele dedo de altura ali que eu mostrei pra vocês. Vamos ver. Ó, tá mais fofinho aqui do que aqui tá bem durinho. Ó, bem durinho e aqui bem fofinho. Isso é o suficiente, tá? Pra gente encher a perninha. Por quê? A gente vai trazer essa perninha pra colocar aqui na bonequinha e precisamos dessa parte mais soltinha. Senão ela não vai ter... A gente não vai conseguir sentar a bonequinha. Se fosse toda a perninha durinha, a gente ia ter dificuldade de costurar. Aqui ia ficar difícil pra costurar. E ela não ia sentar, não ia ter dobra, sabe? O tecido não ia ter essa folguinha pra dobrar. Agora, pra gente continuar aqui, a gente vai pegar o corpinho da nossa boneca. Vou até alfinetar mais uma partinha aqui, até essas dobrinhas, tá? Da mesma forma que a gente fez antes, encontrando as estampas aqui da frente e das costas da bonequinha, ó. E alfinetando. Outro ladinho também. Passo o alfinete. Ó, aqui já não deu certo. O outro lado foi de primeira. Aqui já não foi. Ó, agora sim. E o que a gente vai fazer? Nós vamos dobrar ao meio a bonequinha. Vamos usar esses 2 alfinetes da parte que a gente marcou aqui a sainha da boneca.
Vamos unir os dois, porque aí a gente sabe que tá centralizando a marcação de forma correta e encontrar o centro da base aqui. E aqui a gente dá um pique. Para que a gente tenha uma medida para colocar as perninhas. Senão a gente vai colocar aleatório e daqui a pouco vai ficar uma perna mais para esquerda e outra mais para direita, né? Não vai dar certo. Então assim a gente tem uma base que tem um centro, a gente sabe que pode colocar 1 centímetro para cá, uma outra para cá e vai estar bem alinhadinho. Então a gente vai vir com as duas perninhas, né? E vai localizar aqui. Outra dica que eu vou dar pra vocês. A gente deixou um dedo da perninha sem preencher, além da margem de costura, tá? Por quê? Para facilitar a colocação nessa parte aqui. Se a gente tivesse deixado só a margem de costura, a gente teria que casar as terminações vermelhas com vermelho, certo? E fica mais difícil. Assim, a gente coloca uma sobra de tecido para a margem de costura da boneca e faz com mais tranquilidade, não precisa se preocupar em estar casando as costuras. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer a outra perninha agora, volto depois com as duas perninhas prontas pra gente estar fechando a boneca, tá? Bom, voltei aqui com as duas perninhas prontas, tá? E a gente vai fixar elas no corpinho da nossa boneca. A gente pode fazer isso de duas formas. Nas duas bonequinhas que eu fiz, em cada uma eu coloquei eles de uma forma diferente, tá? Nessa aqui, que é autografada pela Lia, né? Eu fiz com as perninhas, os pezinhos, na verdade, apontando pra cima, pra ela poder cruzar a perninha quando tá sentadinha. Essa é uma ideia, tá? Vou colocar aqui do ladinho. A outra, que tá aqui autografada pelo Afonso, eu coloquei os pezinhos viradinhos pro lado, tá? A única coisa que vai diferenciar vai ser como a gente vai colocar a posição delas na hora de costurar. Também dá pra cruzar, fica um pouquinho diferente, tá? Mas eu fiz uma de cada jeitinho. Vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai colocar a perninha, então. Se a gente quiser colocar ela de ladinho, é simplesmente fazer assim. Definir cada um para um lado e fixá-la na perninha. Para colocar eles de pezinhos, a gente tem que encontrar a costura da frente aqui da perna com a de trás para estar fixando ali, para ela ficar em pezinho, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, se optarem por colocar os pezinhos apontando para cima, é encontrar as duas costuras, certo? E eu vou fazer essa viradinha pro ladinho, tá? Então, a gente vai fazer assim. Definimos como nós queremos as nossas perninhas, dá uma torcidinha assim, ó, no tecido, para as costuras ficarem bem retas. Definimos que é assim que nós queremos. Vamos unir as duas florzinhas, ó, para manter esse tamanho. E nós vamos virar, ok? E vamos colocar com os pezinhos pra cima, dentro do corpo da boneca. E segura. Pra quê? Pra que não fique uma perna maior que a outra. A gente uniu as duas florzinhas, então sabe que a distância tá certinha. Agora a gente vai usar esse pique que nós fizemos aqui no corpinho da boneca pra centralizar as pernas, ó. Então, eu vou colocar uma perninha pra lá do pique e a outra perninha pra cá. Cuidando pra que elas tenham a mesma distância entre essa marca que a gente fez aqui do centro. E daí a gente vem e alfineta. Primeiro, nós vamos alfinetar na parte de baixo. Deixa eu até colocar um pouquinho mais pra cima, ó, porque pegou muito na parte do plumante ali, tá? Ele tá saindo um pouquinho aqui pra fora. Eu vou colocar um pouquinho mais pra cima, tá? Então, vamos alinhar de novo com o centro da nossa boneca. E vamos alfinetar primeiro na parte que tá pra baixo. Indiferente qual seja ela, tá, gente? Se as
costas ou a frente do corpo. Isso não vai influenciar. Ó, prendemos aquela ali. Agora a gente vai ajeitar na mesma distância do centro a outra perninha e vai alfinetar também. Aqui. Agora, a gente vai, de fato, unir as partes, ó. Coloca alinhado esse pique que a gente fez do centro. Então, vem aqui e coloca um alfinete na vertical. Lembra que a gente falou antes sobre a posição do alfinete para costurar? E vai vir no outro lado e vai fazer a mesma coisa. Alinha aqui, ajeita bem o tecidinho e alfineta. Na vertical também, porque a costura vai passar assim. Então, o nosso alfinete tem que estar horizontalmente na costura, né? Vamos juntar os dois pezinhos, confirmando, ó, que eles estão retinhos, tá? E agora a gente vai costurar. Lembra que eu falei que aqui em cima a gente não vai fechar? Até vou fazer uma marquinha aqui pra gente lembrar, ó. Eu preciso de um espaço que passe a minha mão, tá? Então, eu vou marcar aqui na margem de costura, que não vai aparecer, pra gente saber que a gente vai costurar daqui, fazer a volta e parar aqui, certo? Vamos lá. Lembrando que a gente usa o pontinho 2,5 e vai costurar bem no contorno da boneca, um pouquinho para dentro, em direção à estampa, pra manter a continuidade de estampa na confecção da boneca. Até vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui embaixo do pezinho dessa primeira que eu fiz, aparece um branquinho, ó. Tá vendo? Então, por isso que eu tô dando a dica pra vocês de costurarem um pouquinho em direção ao corpo da boneca, pra que isso não aconteça. Pra que ela fique sempre contínua. Não tenha nenhuma listrinha branca aqui do lado, tá? Vamos lá, dá retrocesso no início, pra reforçar a costura, pra na hora que a gente vai colocar o plumante, ela não abrir. Aqui a gente podia ter colocado mais um alfinete. Então, eu vou fazer isso pra gente não ter nenhum problema. Passou aqui, saiu lá embaixo no mesmo lugar, tá ok. Continuamos. Ó, viu que eu falei pra vocês? Mesmo com o alfinete na horizontal, pegou na agulha. Não quebrou a agulha, mas entortou o alfinete, tá? Então, esse aqui já inutilizou. Chegamos na primeira perninha. Vamos lá. Ajeita ela no lugarzinho. Bota ela retinha. Segue a mesma linha do corpo da boneca. Com calma. Passou a perninha. Dá retrocesso. Reforça essa costura porque se vocês vão fazer para vender, daqui a pouco a pessoa compra para dar de presente para uma criança. Vai ter manuseio, vai puxar a perninha, né? Para que não caia a boneca e a tua cliente venha lá te reclamar, olha, comprei a boneca, mas assim, eu dei de presente e aconteceu uma coisa chata, caiu a perninha, já reforça a costura. Vamos evitar esses transtornos, porque é a qualidade do nosso trabalho, tá? Continua aqui a costura, faz bem as voltinhas, segue na linha. É bem facinho de fazer. A gente só atenta aos detalhes pra ficar bem feitinho. Vamos ajeitar aqui.
Lembra que tinha dado aquele franzidinho? Então a gente dá uma espichadinha. Chegamos no finalzinho da nossa marcação. Retrocesso e encerramos. Vamos tirar aqui da máquina. Mantenha a peça limpinha, tira sempre os excessos de linha. Vamos tirar os alfinetes. E da mesma forma que nós fizemos lá na perninha, nós vamos dar uns piques aqui nessas partes arredondadas, tá? Para que elas se ajeitem bem. A bonequinha é toda cheia de cantinhos arredondados, então a gente vai fazer uns piquezinhos. Mas, ao contrário da perninha, não precisa aqui, que do lado faz uns, ó. Porque ela é meio curvadinha, só por garantia. Não precisamos tirar o excesso da margem de costura, porque na boneca não vai aparecer, não é uma peça tão pequenininha como as pernas, tá? Ó, aqui em cima a gente faz mais. Cuidando sempre, chega a próxima costura, mas não corta na costura, tá? O que a gente vai fazer? Vamos virar, vamos procurar os pezinhos aqui dentro e puxa os pezinhos e vira. Ó, primeira coisa que eu vou ver, ficou retinho? Ficou, né? Então, vamos desvirar o resto da boneca, senão a gente já vira no avesso de novo, abre a costura e arruma. Agora a gente vem aqui embaixo, vai arrumando toda a costurinha, ó. Tá vendo, ó? Todo certinho. Aqui, bem casadinho, a estampa. O cabelinho também, o início na parte da frente e de trás tá casadinho. Agora vamos lá pro outro lado. Vamos lá embaixo. Abre bem a costura. Ó, mais uma vez, bem casadinhos as estampas. Início do cabelo, frente e costas. E desviramos a nossa boneca. Gente, eu não ia fazer no vídeo o preenchimento da boneca. Porque eu pensei assim, é tão fácil, né? Todo mundo sabe como preencher. Mas eu acho que a quantidade de plumante que vai dentro é importante de mostrar. Porque senão, esses cantinhos aqui ficam enrugados. A gente vai pôr plumante e vai empurrar bem lá embaixo, ó, bem no canto, ó, empurra. As forças, claro, não vai rasgar o tecido, né? Ó, mas bota lá no cantinho e vai enchendo. Vai bastante plumante dentro, tá? Ela é pequenininha, parece que não vai tanto, mas pra que ela fique firme, vai bastante. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, põe lá embaixo. Agora pode ser generosa no plumante, que antes a gente na perninha fez tudo tão devagarinho, tão de pouquinho em pouquinho, né? Agora não, agora a gente vai e enche mesmo. Agora a gente vai lá na outra pontinha. Ó, faz bem a base do corpo. Enche bem aqui, tá vendo que tá enrugadinho, ó? Isso aqui a gente não pode deixar que fique assim molenga, senão depois ela vai ficar, ó, sem sustentação, ela vai escorregar. Deixa eu pegar mais plumante aqui, que esse que eu separei já foi todo. Eu já deixei mais aqui do ladinho. Eu vou pegando aqui e vamos enchendo. Gente, aqui em cima eu vou dar uma sugestão pra vocês de florzinha de feltro. Mas a gente sabe que criatividade por aí, Brasil afora, aliás, né, é infinita praticamente. Então cada um faz no estilo que gostar. Usa uma técnica que sabe, diferente, e mostra lá, posta lá na página pra mim. Também quero ver o que vocês têm de ideias diferentes, sugestões aí. Daqui a pouco, né, tem me ensina uma técnica legal que eu não conheço, faz uma flor diferente. Posta lá, eu também quero ver o que vocês têm de ideias para enfeitar a cabecinha da nossa Frida. Mesmo assim, eu vou mostrar assim bem rapidamente duas florzinhas. Eu fiz, na verdade, com um modelinho só, mas apliquei elas de forma diferente também. Mas tenho pronta aqui uma outra ideia que a gente vai estar vendo junto.
Então, mostra lá o que que vocês pensam, qual é a ideia que vocês tiveram pra fazer a florzinha ou enfeitar a cabecinha da Frida aí com outras coisas também, de repente, né? Que eu não tenha pensado. Coloca lá, mostra pra mim lá na fanpage. Eu vou gostar de ver. Então, ó, a gente já encheu quase toda a boneca, mas viu que foi plumante, né? Vai bastante. Aqui ainda tá, ó, vaziozinho. Vai colocando. E aperta. Ó, tava vazio, né? Só que continua. E aqui, ó, tá bem cheinho. Aqui embaixo, tá vendo que tem uma ruguinha? Tá me incomodando? Eu vou com cuidado aqui pela lateral e vou empurrar o plumante mais pra baixo, porque não é a ruguinha que me incomoda, é o fato, agora sim, ó, porque a ruguinha ainda continua, é a dobrinha do tecido arredondadinho, mas é o fato de ter, ó, que talvez não desse sustentação, tá vendo? Ela tem que ficar pesada ali embaixo, e vai ficando bem gordinha. A Frida é bem fofinha. Até acho que eu peguei muito agora, vamos ver. Pra fechar aqui o topinho da cabeça. Mas acho que vai todo mesmo. Vamos lá. Ó. Acho que agora foi o suficiente. Vamos ver. Ajeitar ela. O plumante vai formando uns gominhos dentro, que a gente vai ajeitando assim com o dedo, tá? Ó, ainda ficou fofo. Vamos botar mais um pouquinho. Pros ladinhos aqui, ó. Bem aqui onde ficou fofinho, é aqui que eu quero preencher. E ali também do outro ladinho. Aqui que eu quero preencher, né? Pronto, agora sim. Agora ela tá bem cheinha. Como a gente tem já a margenzinha de costura aqui, o que que a gente vai fazer? Dobra um pouquinho pra dentro, vinca com o dedo. E aqui é opcional. A gente pode fechar com pontinho invisível, pode fazer um chulhadinho, pode colar com cola quente, com cola de silicone líquido, aí enfim, vocês aqui vão decidir. Eu fiz uma com pontinho invisível, aí depois passei trabalho, fechei com pontinho invisível bem bonitinho, colei as flores em cima e está. Então, vamos lá. Pra que fazer com pontinho invisível? A outra eu fiz com um chulhadinho. E confesso que essa aqui eu tô achando que eu vou fechar na cola quente. Não vou fechar agora aqui, eu vou botar alfinete, porque acho que o fechar, né, gente? Cada uma vai fazer como tem mais prática. Eu estou testando várias formas aqui para ter um pouquinho de agilidade de produção. Porque a minha ideia é colocar esse item aqui também no portfólio de vendas do ateliê, tá? Porque eu acho que é uma peça que tem potencial para venda, assim, tanto como presente, assim, como bonequinha mesmo, né, para criança, como para enfeite, no meio das almofadas do sofá. A pessoa tem lá um monte de almofada colorida, aí chega lá no teu ateliê ou na tua barraquinha, numa feira, num bazar, e vê ele, ah, que legal, adora a Frida Kahlo e quer colocar no meio das almofadas. Eu acho que fica bem legal, bem interessante. Eu tô querendo desenvolver umas almofadas aqui pro ateliê. Eu tenho um ateliê bem pequenininho, tá? É em casa mesmo, mas é feito com muito carinho. Bem especial, assim. Quem quiser vir conhecer, vou passar. Eu moro em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Entra ali na fanpage, tem o endereço. Vou adorar receber a visita de vocês. E eu quero fazer umas almofadas para colocar nos bancos que eu tô inventando aí, com umas cabeceiras de cama que eu achei no lixo. Eu até posto foto pra vocês depois, mas eu adoro reciclar. Então, quando eu criar esses bancos, que daqui mais uns dias eu vou estar com eles prontos, eu quero fazer almofadas bem coloridas. Já pensou? Sentar uma Frida Kahlo lá no meio daquele monte de almofada bem colorida, acho que vai ficar bem bacana. E assim eu acho que é o potencial de venda da boneca. Tanto para almofada, quanto para o enfeite, para quem gosta, para cama de uma adolescente, de adulto, de criança, enfim. Eu acho que assim como a gente tem criatividade de fazer, o nosso cliente tem criatividade de usar. Então, vamos confiar no potencial das coisas que a gente cria. As flores que eu fiz nas bonequinhas
que eu mostrei pra vocês prontas, partiram de uma florzinha de feltro assim. Uma florzinha de 6 pétalas, tá? Como que eu fiz? Eu fui dobrando, recortei um moldezinho qualquer de flor 6 pétalas, dobra ao meio e dobra de novo. Ele forma um quarto de florzinha. E a gente vai colando. Pode tanto fazer aleatório e colocar uma de cada cor, partinha assim como nessa, ou como eu coloquei aqui na outra, ó, eu fiz bastante. Eu coloquei acho que umas 6 dessa aqui, fui colocando, fiz uma flor grande, vermelha, fiz depois a rosa e depois eu vim pra amarelo. Então, várias partinhas dessa aqui formaram uma flor dessa. Acho que tem umas 6 em cada uma, se eu não me engano. Na outra bonequinha, as flores foram feitas, ó, aqui eu sei que tem só uma amarela, uma rosa, tem uma vermelha, outra amarela, outra rosa e laranja aqui no meio eu coloquei 2. Pode ver que ela tá maior. Então, eu fui fazendo aleatório, fui colocando, vendo como ficava bonitinho. Pode colocar e fazer assim. Outra sugestão são essas rosinhas, ó. Só que aí a gente tem que fazer mais quantidade, né? Pra poder fechar a abertura aqui que ficou da boneca e disfarçar esse acabamento, fazer bem o acabamento. Então, se a gente fizer pontinho invisível, não precisa até se preocupar em tanto com esconder o acabamento. E a gente pode colocar da seguinte forma, ó. Que até foi a minha ideia inicial, tá? Até vou mostrar pra vocês aqui. Colocar, vou botar só com alfinete pra vocês entenderem. Só pro ladinho, só um de ladinho assim, um enfeitinho de flor. Ó, eu fiz 3 florzinhas. E aí, fazendo com pontinho invisível ou ficando bem acabadinho ali, que não precisa esconder nada de arremate, a gente pode colar e fica a bonequinha aqui do ladinho. Gostaram? Essa florzinha é feita com um moldezinho assim, ó. Eu até posso disponibilizar pra vocês depois o molde lá na fanpage, tá? Me lembrem que eu coloco lá nos arquivos. A gente recorta no feltro a florzinha assim. E depois de recortado, é bem simples de fazer. Só vai enrolando. E lá, de vez em quando, dá um pinguinho de cola quente aqui e continua enrolando. E vai enrolando, ela vira aquela rosinha ali de feltro. Isso é bacana para colocar em vários tipos de trabalho também. Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha ali embaixo, compartilha, deixa comentário, dá a opinião de vocês. É bem importante pra mim esse feedback. Eu quero saber o que vocês estão achando. E se Deus quiser, em breve a gente tá aí com um novo vídeo, uma nova sugestão de trabalho, uma ideia legal. Porque Afonso Franco, eu quero trazer pra vocês mais painéis dele. Eu tô com outras ideias. Eu comprei alguns painéis diferentes lá na Mega, chegaram essa semana, então eu quero estar mostrando pra vocês. E se Deus quiser, a gente se vê muito em breve. Beijo, fiquem com Deus.